Não saia do lugar até Deus falar com você. Sabe por quê? Porque as consequências, quando saímos do lugar sem Deus mandar, são às vezes irreparáveis. Aqui em Gênesis, capítulo 14, aliás, capítulo 13 e o versículo 17 a 18 vai falar sobre a história de Abrão, quando Deus promete a Abrão uma nova terra. Gênesis capítulo 13, versículo 17 e 18. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Abrão tinha uma promessa de Deus, mas ele só saiu no tempo certo, ele não desobedeceu. E o que acontece quando saímos antes da hora? As consequências irreparáveis, como eu lhe falei. Muitas das vezes Deus fala ao seu coração para você permanecer no seu lugar, permanecer quieto, porque Ele vai agir, Ele vai chegar na hora certa, Ele vai prover. E muitas vezes acontece a gente ficar inquieto de uma forma assim tal que nem conseguimos ouvir Deus, parar para ouvir Deus. Deus está falando conosco e a gente fica tão ansioso e terminamos fazendo besteira. Em 2019 eu resolvi fazer uma grande besteira na vida. Eu resolvi fazer algo sem consultar a Deus. Eu lembro-me como hoje, meu pai ligou para mim e pediu para que a gente fizesse uma casa nesse sítio, onde ele tinha antigamente um determinado lugar, um sítio muito grande. E ele resolveu dar um espaço para a gente fazer uma casa nesse sítio, morar próximo aos meus pais. E a gente morando na cidade, então eu e meu esposo conversamos e resolvemos fazer essa casa nesse sítio. Porém, não perguntamos se era a vontade de Deus, se era do querer do Senhor. E resolvemos fazer. Começamos a construir, começamos a levantar as paredes. Só que tem um porém. Deus começou a dar sinais que ele não estava aprovando este projeto. Mas nós, muitas das vezes, por não atentarmos aos sinais de Deus, por não orarmos, não apresentar a Deus os nossos projetos, não ficamos atentos aos sinais de Deus. E Deus dando sinais. Foi quando eu comecei a orar, depois que começou tudo a desandar, tá? Eu comecei a me lembrar dos sinais que Deus estava me dando já desde o início da base. Começou a haver uns atritos, alguns probleminhas ali e tal. E eu achava que não era nada demais, que aquilo ia passar. Mas era já Deus dando um sinal que não estava aprovando aquele projeto. E levantamos a casa tinha 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha enorme, uma sala enorme, um terraço garagem enorme. Era a casa dos nossos sonhos naquele sítio. E quando estava em ponto de cobrir a casa, houve um desentendimento ali entre meus parentes e resolveram vender o sítio. E agora? E a nossa casa dentro, pronta para ser coberta. Já tínhamos comprado telhas, lâmpadas, fio, muita coisa. Meu esposo ficou em desespero. E eu comecei a avaliar o prejuízo, o desgaste emocional. Não dormia direito, pensando como iria proceder, como iria resolver isso. Uns diziam que a gente não tinha direito de receber nada se caso meu pai conseguisse vender o sítio, porque fizemos a casa daquele tamanho, porque quis, era para ter feito um tamanho menor. Outros falavam que não era para dar nada, entendeu? E foi aquela coisa. Outros falavam para colocar na justiça. Gente, virou um bolo de neve, uma confusão terrível. E eu dizia: Senhor, me perdoe porque não te perguntei. Me perdoe porque não pedi a tua orientação sobre esse projeto. E agora correndo o risco de perder tudo e também essa desavença entre meu esposo e meu pai. Então, gente, eu comecei a orar a Deus para que Deus nos desse força para superar isso, porque assim,
Meu pai resolveu não vender mais o sítio. E alguém insinuou ele a querer derrubar a casa. Quando ele me falou aquilo, eu disse: o quê? Derrubar a casa? Não. Nada disso. Deixa aí. Um dia que o senhor puder me pagar pelo que eu construí, e ele falou: eu nunca vou pagar. Vou morrer, mas eu não te pago isso. Primeiro que eu nem tenho como te pagar. E segundo também que eu nem quero pagar também. Se vão ficar no prejuízo. E aquilo me doía bastante. Porque eu não podia bater de frente. Enfim, fiquei orando ao Senhor. Eu me posicionei em oração. Busquei em oração. Eu digo: Deus, eu não aceito isso. Eu sei que o erro foi nosso, mas eu não aceito isso que está acontecendo. Reverta essa situação, muda a situação. E eu entrei no caminho da oração. Sabe, tem coisas que a gente tem que atentar para o que Deus fala. Se Deus ele falou para você: não saia desse lugar, não saia daí, não saia. Se Deus não falou para você nada, ficou em silêncio, fique no seu lugar. O silêncio de Deus também é uma resposta. E eu fiquei em oração. Depois de um tempo, Deus mudou a situação. E ele resolveu vender o sítio. E alguém falou assim: vai vender, mas eles não têm direito. Mas graças a Deus que o Senhor amoleceu o coração. E quando aquele sítio foi vendido, ele deu um certo valor ao meu esposo pelo investimento lá que ele tinha feito. E tudo foi resolvido na santa paz. Depois de tanta turbulência, depois de tantas desavenças, aprendi uma coisa: que nós temos que pedir sempre, seja lá o que for, sempre orientação a Deus em tudo. Principalmente quando iremos mudar de lugar. Sempre é bom pedir orientação a Deus. Não querer se precipitar, não querer passar na frente do Senhor, porque as consequências são irreparáveis. As consequências são irreparáveis. Que Deus possa te trazer clareza sobre isto que eu te falei, sobre a necessidade de buscar a Deus antes de sair de um determinado lugar. A importância disso. Não querer tomar decisões aleatoriamente, porque Deus ele cuida dos seus. Se você não saiu daí ainda, porque não chegou a hora. Então descansa o seu coração. Espera no Senhor e Ele tudo fará. Deixa teu like e compartilha com mais pessoas este conteúdo. Um grande abraço. Fica na paz do Senhor.